Boa noite a todos. O capítulo de hoje é o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração. Esse capítulo ele já foi iniciado na semana passada e hoje nós daremos prosseguimento aos itens 11 a 17, 20 e 21. E a parte que me cabe fala sobre escândalos. Então, o ensinamento de Jesus, em que Jesus diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. E se teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois, ser lançado no fogo do inferno. E se tua mão direita te serve de escândalo, corta-a e lança-a fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Então vamos começar estudando, entendendo o que quer dizer escândalo, né? Escândalo é alguma coisa que nos choca, que choca a nossa consciência, choca a nossa moral. Mas vamos pensar numa coisa. O bem nos choca? Quando a gente vê alguém praticando bem, ajudando alguém a atravessar a rua, dando um prato de comida para o necessitado, isso nos choca? Não. Isso, na verdade, nos enternece o coração. A gente se sente bem, nos apazigua. Não é uma coisa que choca. O que nos choca é o mal. O mal é o que nos choca. Quando a gente vê o mal, nos fere. É uma coisa que nos faz mal, né? E o mal, ele é consequência da imperfeição humana. E ele ainda é necessário. Então, Jesus diz que é necessário que sucedam escândalos. Quer dizer, no nosso atual estágio evolutivo, em que somos espíritos imperfeitos e temos muito a aprender e galgar na escala evolutiva, o mal é uma coisa até necessária, porque nos chama a atenção para a necessidade de fazermos o bem. Nos chama a atenção para a necessidade de mudarmos algumas coisas no nosso comportamento. Então, o contato com o mal nos faz perceber a necessidade do bem. Mas Jesus fala, ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer, o mal pode ser necessário, mas nós não temos a permissão de praticá-lo. Porque o escândalo revela a imperfeição humana. E aquele que pratica o mal, ele vai ser naturalmente conduzido a passar por situações educativas, onde ele vai aprender a fazer o bem, vai aprender a ser bom. E Jesus ainda falou, se a tua mão serve de escândalo, corta. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Que mais vale não ter a mão do que, tendo a mão, usá-la para praticar o mal. E seguindo por essa linha de raciocínio, é preciso que a gente identifique a causa do escândalo em nós. O que nós estamos fazendo de errado? Qual é a nossa imperfeição? Quais são nossos erros? Quais são nossos defeitos? E para isso é importante nós nos conhecermos. Então, a busca do autoconhecimento. E será que a gente se conhece? A gente conhece os nossos erros? Né? Na verdade, as pessoas que convivem conosco, muitas vezes nos conhecem melhor que nós mesmos. Principalmente os nossos desafetos. Esses nos conhecem bem mesmo, né? E a gente pode buscar o autoconhecimento de diversas formas. Então, às vezes, através de um tratamento, uma psicoterapia, nós estamos buscando o autoconhecimento. Ou livros de autoajuda, palestras que a gente vê, ouve, né? Ou quando a gente pega os livros da codificação, estuda, medita sobre eles, vê o quanto ainda nos falta, né? O que nós precisamos fazer para sermos homens de bem, pessoas melhores, né? E Kardec já demonstrava uma preocupação com a busca do conhecimento, quando ele fez o Livro dos Espíritos em 1857. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz várias perguntas para vários médiuns em vários lugares e coleta as respostas. E organiza essas respostas. Então, muitas respostas são coincidentes de vários espíritos.
E por isso não tem identificação de quem foi que deu aquela resposta. Mas essa pergunta em especial tem a identificação. O espírito que responde essa pergunta sobre conhecimento é Santo Agostinho. E Kardec pergunta assim: qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Mas não satisfeito, Kardec quis entender um pouco mais. Ele falou assim: compreendo a sabedoria dessa máxima, mas é difícil conhecer a si próprio, né? Como que eu vou conseguir isso? Qual é o meio de chegar nisso? E aí a resposta é a seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Quer dizer, olha que dica legal. No final do dia você pensa no que aconteceu, né? Revê tudo o que aconteceu, o que você fez. E se pergunta, será que eu deixei de cumprir algum dever? Será que alguém tem alguma coisa para se queixar de mim? E ele dizia que pedindo isso, e pedindo a ajuda de Deus e do nosso anjo guardião, nós vamos adquirir uma grande força para identificar os nossos erros e para combatê-los. E que se nós ficarmos indecisos, né, na análise das nossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurades em outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Então, muitas vezes a gente não consegue enxergar o erro em nós, né? Nós nos perdoamos. Mas quando você imagina outra pessoa fazendo aquilo que você fez, aí dá bem para perceber se aquilo é o correto ou se você poderia ter feito diferente. E ainda nesse capítulo, nas instruções dos espíritos, eles fazem a invocação de uma pessoa, de um espírito para curar uma pessoa cega. Ele se chama cura de Ars. Então ele foi chamado para curar uma pessoa que era cega. E ele falou assim: olha, eu sem a vontade de Deus não consigo fazer nada. Eu já fiz outras curas, mas todas com a vontade de Deus, né? E se nós pensarmos que nós somos espíritos encarnados, nós estamos aqui para curar o nosso corpo, o nosso espírito, e não o nosso corpo físico. Então, muitas vezes, a cura do corpo físico não representa a cura do espírito. Muito pelo contrário, aquela deficiência é o que o espírito está precisando para se curar, né? Então, no caso dessa pessoa cega, ele fala: se eu curar, pode ser que esse olho vai ser motivo de escândalo ou de queda para ela. Então, basicamente, ele disse que não era o caso, que ele não ia conseguir fazer aquela cura, né? Porque as aflições pelas quais nós passamos, elas podem ter a causa na vida atual ou em vidas anteriores, né? E pode ser que aquela pessoa que nessa encarnação é cega, pode ser que ela tenha feito mau uso da visão dela em existências passadas. Ou ela viu mal em tudo, em todas as situações, ou interpretava mal as situações e com isso prejudicava as pessoas. Ou pelo excesso de trabalho ela tenha levado alguém a perder a visão, e aí ela pediu para passar por essa expiação naquela encarnação, né? Mas veja bem, isso são hipóteses. Nós não podemos dizer, olha, cada vez que eu encontrar um cego, ele é cego porque ele causou a cegueira para alguém pelo excesso de trabalho que ele impôs. Não quer dizer nada disso. A gente não pode relacionar uma coisa com outra, porque as variáveis são muitas, né? Inclusive a pessoa pode não ser uma expiação, pode ser uma prova, pode ser que ela não fez mal para ninguém. Ela pediu a cegueira como uma prova para um aprendizado para ela, né? Então nós não podemos relacionar uma coisa com a outra. Mas sempre que nós passarmos por uma situação difícil, a gente deve se perguntar: o que será que eu tenho que aprender com isso que está acontecendo, né? Porque muitas das dificuldades pelas quais nós passamos nessa vida
são decorrentes do nosso próprio modo de ser, das nossas atitudes, né? Então, muitas vezes, nós temos certas características, certas imperfeições que nos causam sofrimento. Toda imperfeição leva a um sofrimento, ela leva a uma aflição. Por exemplo, o egoísta. O egoísta, ele sofre, né? Mas por que ele sofre? Porque ele quer tudo para ele. É só ele é mais importante do que tudo. Mas imagina, a felicidade está em a gente compartilhar as coisas. Imagina um egoísta tendo tudo o que ele quer sozinho, numa ilha. Não vai ser feliz, não vai dar certo, né? Então, a gente tem também outros exemplos. Se nós formos pensar, todas as nossas imperfeições geram algum tipo de sofrimento e de aflição. Por exemplo, a agressividade. Uma pessoa agressiva, né, tem aqueles ímpetos de agressividade, de cólera, e ela gera um sofrimento para ela mesma. Começa ela mesma sofrendo. Por quê? Ela está com o seu próprio físico. Ela se desequilibra, ela fica com o sistema nervoso abalado, o estômago começa a doer, né? A inveja, o invejoso também sofre, porque ele só vê valor no que o outro tem. E ninguém tem tudo. Cada um de nós tem uma coisa boa, né? Cada um de nós tem uma coisa. Deus não dá tudo para todos. Então, nós também temos coisas boas. A gente precisa enxergar o que nós temos de bom. O indisciplinado, ele também sofre. A aflição a indisciplina, ela gera uma aflição que se chama desordem, né? Então vamos imaginar, a pessoa não consegue chegar no horário nos seus compromissos, não encontra as suas coisas, né? Então às vezes o indisciplinado, o que ele faz? Não organiza direito o seu tempo, aí vai dormir muito tarde, precisa chegar no trabalho às 8, acorda em cima da hora, né? Acorda 10 minutos antes. Vamos imaginar uma situação. Se veste rapidinho, tudo bem. Aí não acha a chave do carro, porque ele é indisciplinado, é desordeiro, né? Aí quando acha a chave do carro, já está em cima da hora. Aí sai dirigindo, buzinando para todo mundo, atropelando, quer que todo mundo saia da frente, vai brigando com o meio mundo, quer dizer, já chega no trabalho nervoso, né? Ao passo que se a pessoa se organiza, acorda cedo, toma um café com calma, faz a sua oração matinal, vai com calma para o trabalho, né? Chega um pouquinho antes, se organiza. O dia corre mais tranquilo, você faz tudo com mais calma. Quer dizer, cada imperfeição que nós temos é causa de sofrimento para nós mesmos. Por isso que muito do sofrimento que nós passamos na vida é causado por nós mesmos. Pelo nosso próprio modo de ser, né? Então, antes da gente culpar Deus e achar que Deus está injusto, que nós estamos sofrendo muito, nos cabe perguntar: o que será que eu estou fazendo que está contribuindo para esse meu sofrimento? Será que eu podia fazer alguma coisa diferente que ia me ajudar, né? Por exemplo, se eu fosse mais bondoso nessa situação, se eu tivesse mais paciência, se eu tratasse meu colega de trabalho com mais amor no coração, com menos prevenção negativa, entendendo que ele também é meu irmão em Deus, que ele também tem dificuldades. Será que se for eu a dar o primeiro passo no sentido de apaziguar a situação, será que eu não consigo melhorar a situação? Agora, tem também algumas aflições pelas quais a gente passa que parece que a gente não contribuiu em nada nessa vida, né? São coisas que acontecem que parece até gratuita, né? Às vezes um problema de saúde, uma morte precoce na família que desorganiza tudo, um problema financeiro que chega repentinamente, você fala, puxa, né, isso aí parece que não estou fazendo nada para isso acontecer, não consigo ver nada de errado, né? Por quê? Porque a gente não é o resultado de uma só vida, nós temos várias encarnações. Então, algumas das coisas pelas quais a gente passa vêm de outras encarnações, são resultados de outras vidas, porque nós sabemos que nós temos um planejamento encarnatório. Então, antes de nascer, nós sentamos lá com o nosso anjo da guarda, nosso mentor, e vamos planejar as situações pelas quais nós precisamos passar para tirar o melhor proveito possível dessa encarnação. E muitas vezes, afoitamente, a gente quer passar por tudo de uma vez.
E aí o nosso anjo da guarda fala, menos, calma aí que você não vai aguentar tudo isso, né? E dá uma aliviada pra gente. E ainda tem uma outra coisa interessante de se saber. Tem situações difíceis pelas quais a gente passa, pelas quais nós estamos nos preparando há muito tempo. Há séculos nós estamos preparando, nós estamos amadurecendo, né, adquirindo experiência para passar por aquela situação que, eu sei, às vezes é muito difícil. E quando chega na hora H, na hora mais importante da nossa encarnação, né, para a qual nós estamos nos preparando há muito tempo, e essa é a hora, o que a gente faz? A gente faz igual criança que não quer tomar remédio. Né? A gente esperneia, sai, tenta fugir, tenta correr, esperneia, chora, mas aquele remédio vai trazer a cura. Isso tem um motivo de estar acontecendo, né? Então, nessa hora que é a hora mais difícil da nossa vida, é a hora da gente aceitar, se entregar a Deus e confiar. Porque aquilo tem um motivo, está acontecendo porque tem um motivo. Porque não tem, nesse planeta, não tem injustiçado. Deus é soberanamente justo e bom. É que a gente não está conseguindo entender. Nós temos uma visão limitada, né? A gente só enxerga essa vida e a gente às vezes não consegue entender o porquê daquilo. Mas Jesus traz o remédio para as nossas aflições. Ele disse assim: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que é jugo? Jugo é uma peça de madeira que serve para unir dois bois para que eles caminhem juntos arando a terra. Né? E o que é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus é o conteúdo moral da sua lição. Então, quando a gente caminha seguindo as instruções, né, os ensinamentos de Jesus, a gente melhora a nossa vida. Nós acumulamos menos aflições, a gente não se complica tanto. Né? E eu quero contar para vocês uma historinha que aconteceu com o Chico Xavier que exemplifica isso. O Chico ele tinha um cãozinho que ele gostava muito. A alegria dele era chegar em casa à noite e alimentar o cãozinho, brincar com o cãozinho. Só que o cãozinho adoeceu. E Chico ficou muito triste ao ver o cãozinho doente. E um conhecido dele, não suportando ver o Chico chateado com o cãozinho, teve a ideia de abreviar a vida do cãozinho. E aí o Chico ficou mais triste ainda, né, ao perceber o que tinha acontecido. E ele não conseguia se livrar dessa tristeza e dessa mágoa que oprimia o seu peito. Até que um dia Emmanuel chegou para ele e falou assim: olha, Chico, essa coisa está ficando muito séria. Essa mágoa no seu coração está te atrapalhando. Está atrapalhando as suas atividades mediúnicas. Tem uma sombra escura em volta de você, no seu peito. Não está bom do jeito que está. Você tem que fazer alguma coisa. Aí o Chico falou assim: mas o que eu vou fazer, né? Ele falou: olha, você sabe quem matou o seu cãozinho, não sabe? O Chico falou: eu sei. Então vai lá, compre um presente, descobre o que essa pessoa mais queria ganhar e compra de presente para ela. Aí o Chico falou: não é possível uma coisa dessas, né? Ainda vou ter que dar um presente para ela. Aí o Emmanuel falou assim: a receita não é minha, Chico, a receita é do Cristo. E o Chico foi lá e descobriu. A pessoa queria ganhar uma máquina de costura, uma máquina bem cara, por sinal. E Chico comprou a máquina e pagou em muitas prestações, porque era um presente muito caro para o Chico comprar. E na hora que o Chico levou a máquina para a pessoa, e a pessoa desembrulhou o presente e viu a máquina, ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que essa alegria dela, essa gratidão, esse reconhecimento, se irradiou para o Chico e tomou conta dele, e desanuviou o coração dele. E ele ficou feliz também, ele se livrou da tristeza e daquela mágoa que estava oprimindo ele. E nessa hora, Emmanuel apareceu e disse: viu, Chico, a receita é do Cristo. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja.